que pode ter relação homossexual com a Bíblia. Está com Deus. Isso aí está no princípio, ó. Igual aí. É a mesma coisa aí. Acha que pode viver com Deus e com relações sexuais erradas no meio da sua vida. Então esses nicolaítas aí, cuidado, tá? Devassidão, tá? Salvação, mas também devassidão ao mesmo tempo. Pode ter uma íntima ligação com a seita que tinha na palavra, que é os nomes nicolaítas. E essa igreja repudiou esses nicolaítas. Se posicionou bem, né? Afastando-se das obras desses aí. Aí ele falou, as quais eu também aborreço. Jesus até enfatizou, eu também aborreço esse tipo de coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então esse é o último versículo dessa carta, e aí nos remete porque ele atribuiu a recompensa, o acesso à árvore da vida. A primeira carta está no início, e é justamente uma igreja que errou no amor, se desviou, caiu, não conseguia mais voltar para as primeiras obras, e aí ele fala, se você vencer, eu vou dar acesso a você ao paraíso, a árvore da vida. Então é de grande estratégia, porque no Apocalipse, a árvore da vida vai tomar o seu assento em novo. Porque lá no início, no Gênesis, ela está lá no Iraque, onde é hoje. Entre os 4 rios, Eufrates, Tigres, Yom, Gizom. E aqueles rios lá eram apenas o jardim físico, onde foi feito o primeiro laboratório de vida de Adão e Eva. Mas depois hoje, como também Sodoma e Gomorra, como também Nínive, você não consegue mais saber nem poeira onde foi. Há lugares na Bíblia antigos que você nem sabe mais, Torre de Babel, você não sabe. Então, e onde Apocalipse de repente fala, ué, você vai ter acesso à árvore da vida e no paraíso de Deus. Que árvore da vida é essa, mãe, né? Jesus. Jesus é a árvore da vida. Glória a Deus. Aleluia. Quem é que fala para o ladrão? Mal, ruim, bom porque se arrependeu na cruz dos seus atos. Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, estarás comigo no paraíso. Quem é a árvore da vida? O que Jesus está falando é extremamente o seguinte, você vai ter acesso à salvação, porque quem vai para o paraíso são aqueles que estão num estágio de espera, mas estão salvos, mas no local de espera para ir para as moradas eternas. O Hades é o local de espera dos que estão, não irão para as moradas eternas. Nós estamos julgados. Porque quando nós morremos, nós vamos para, no dia lá que a igreja vai ser arrebatada, nós iremos nos encontrar no tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo nós seremos conduzidos imediatamente a uma outra posição chamada bodas do Cordeiro. Então, cuidado, falar tribunal de Cristo significa o momento que Jesus vão reunir o pessoal do paraíso, o pessoal do Hades, todo mundo, tribunal, os mortos, não é isso? Os mortos, e todos serão já conduzidos à sua posição nas moradas com os seus devidos lauréis. Você vai para aquela casa ali. Você vai para aquele lugar ali. Você vai ser isso aqui nas moradas eternas. E aí Jesus especifica muito no Apocalipse. E há diferenças. Todos não vão fazer a mesma coisa. Todos não vão estar na mesma função. E essas funções e posições vão ser de acordo com os seus sacrifícios feitos hoje. E ele fala assim na Bíblia. Jesus em vida falou, a mãe chegou perto dele e falou, pega os meus filhos, coloca um à tua direita e à tua esquerda quando chegarem no céu. Ele falou, peraí, tudo errado, mãe. Na verdade, quem vai ter o melhor lugar lá são os que servirem, foram os menores aqui na terra. Os que
forem menores aqui, são os melhores lá no céu. Então existe a posição dela. Então existe. Então a Bíblia vai revelando, vai mostrando, ela mesma respalda e vai mostrando. Ah, mas vai ficar triste porque eu não tenho uma posição ruim? Não tem esse sentimento. Porque só em você, quando chegar lá, diz que é mar de vidro, ruas de ouro, não haverá choro nem ranger de dentro. Você vai pensar em chorar, não vai conseguir, vai só rir. Então você vai, na verdade, não vai ter sentimento de concorrência, não vai ter sentimento de melhor, não vai ter isso. Lá vai ser tudo glória. Você, quando vê Jesus, a glória, já vai ter vontade de dar glória, não vai parar. Então não se preocupe com esse tipo de jogo de hoje, o sentimento que você vai ter ainda que não ainda usufruiu. Na verdade, só na natureza espiritual você vai conseguir atingir a posição de adorar a Deus lá. Em espírito. Porque nesse corpo não. Esse corpo não. Gente, eu acho que chegou 9h30. Eu quero trazer muito hoje, né? Senão, se não chegar muito tarde em casa, chegamos à primeira carta. Essa carta aqui, vamos ver aqui. Deixa eu terminar uma coisa aí. Essa é uma questão de deixar o primeiro amor, esquecer dos grandes mandamentos, que forma a base de todos os ensinamentos. O conflito entre amor e a verdade, defender a verdade ao mesmo tempo praticar o amor. Mas seguindo a verdade e o amor, prestamos em tudo naquele que é a cabeça. Eu queria florear mais, mas o tempo não deu. Vai passar aí. Lembra-te, arrepende-te e volta. Né? Pessoas que você não vê esse tipo de igreja ainda hoje. Pessoas que não conseguem voltar mais. Tiveram um tempo inicial no evangelho bom, ria com todo mundo, brincava com todo mundo, e de repente vocês vão ver essas pessoas. Sai antes, não vem mais. E a gente tem que estar perto dessas pessoas para poder trazer. Muito cuidado quando você vê pessoas passando por esse processo aí, ó, não consegue voltar à prática, é que precisam de cuidado. E às vezes isso aí é um pouco, para falar nisso eu tenho que falar em outras coisas aqui, mas não vou falar. A cada caso é um caso. Tá bom? Passa aí. Virei e tirarei o teu castiçal, como eu falei, removerá o seu candeeiro. Remoção do reino da sua luz. Ou seja, pessoas que vou falar, irmão, um dia chegou uma irmã, vou dizer, faz tempo, está aqui hoje. Engraçado que esse tipo de pessoas que hoje a gente vê não está aqui. Chegou assim para mim e falou, pastor, essa irmã muito afogueada do Espírito, muito animada do Espírito, vou dizer não, você não sabe não. E aí ela chegou assim para mim, pastor, eu estou sentindo mais fogo de Deus. Eu estou sentindo mais presença do Espírito. Eu fui lá na casa dela. Aí fui lá na casa, começar a orar. Eu falei, não, mas eu tentei tentar conversar para explicar que fenômeno é esse. Por que eu não estou sentindo mais? Por que eu não estou sentindo? Eu falei, não estou conseguindo entender nada. Aí eu comecei a pensar. E depois, o que aconteceu mais na frente, é justamente isso. Tem pessoas que querem ver a igreja, sabe o que é? Pipoca. Todo mundo pulando. Sabe o que é? A igreja tem que estar pipocando, sabe o que é? Lá em cima, maravilha, revelação, profecia, caiu no chão, não sei o que. Aí tem um dia que não tem isso, só tem uma palavra suave. Não senti o Espírito. Não senti o Espírito. Irmãos, eu gosto de tudo. Mas as pessoas não estão hoje precisando de palavra. Por isso que a melhor referência na igreja é a igreja ser a igreja de palavra. Porque se a igreja que estuda a Bíblia, que vive a Bíblia, sabe o que vai aquecer o coração dela? A Bíblia. Amém. Ela vai aquecer o coração dela em casa, vai aquecer na igreja, vai aquecer. Quando falar, o Espírito Santo pega. Amém? Agora, ficar esperando coisas de humanos, de homens, pode ser que aconteça ou não aconteça.
se você esperar de homem, não vai vir. Vai ter uma hora que não vem. E aí, quem é o culpado disso? Pastor. Infelizmente, o problema da igreja não ter o Espírito Santo é o pastor. Sempre vai acontecer isso. Vamos passar aí? Acho que é isso, acho que é essa aí. Vai passar? Pronto, essa vai característica. Essa igreja aí é a igreja perseguida. Esmina era um tipo de uma erva que mastigando ela dá uma essência. É o que hoje faz mirra e outras coisas. Tá? Então, essa igreja é melhor, é tanta coisa boa dela que eu falo para você na semana que vem, ficar de pé. Essa igreja, vocês vão falar, já vou adiantar, ela não teve nenhuma punição, nenhuma crítica de Jesus. Jesus não falou mais nada da igreja do Espírito, só elogio. Vocês viram o que foi que Jesus falou nessa igreja? Você não se arrepende, você não se arrepende, você. O que mais aí? Tem um contra ti. Tem um contra ti que. Não. Tem, eles se aborreciam dos nicolaítas, né? Mas. Não retornava, né? Vamos lá. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira verdade. Deixou o amor. Né? Lembra, pois, de onde caíste e arrepende. Tem gente que não lembra de onde caiu. Deixou de praticar as primeiras obras como início. Ameaçou essa igreja de tirar o castiçal dela. Então, praticamente é isso. E vai ter igrejas lá na frente dela, Tiatira, que é a igreja medieval, vai chegando lá na frente, vai ter cada coisa, você nem imagina. Igrejas que tinham uma sinagoga de Satanás. Coisas assim impressionantes. Mas essa igreja aí, por ter sido a primeira, não tinha que ter. É por isso que tem uma coisa lá na Marinha que eu aprendi, diz assim, vocês já ouviram falar desse provérbio aí, pau que nasce torto, morre torto. E lá na Marinha a gente fazia o seguinte, um navio que era construído, novinho, a tripulação chegava, todo mundo era chamado, convocado e apresentava a primeira tripulação daquele navio. E aí o navio que não fosse bem liderado no início, ele ficaria um pirata para a vida toda. A mesma coisa igreja que não começa bem, ou Deus muda os crentes dentro dela, ou essa igreja está fadada uma coisa terrível lá na frente. Vai ser problema na cidade. Escândalos. Quando eu cheguei em Santos, vocês não sabem o que eu ouvi de algumas, não vou dizer qual é a igreja. Irmãos, é coisa absurda. E a igreja é grande, uma igreja, não vou dizer que, nem pense que eu não vou dizer, que não é nem essa que vocês estão pensando aí. E aí, coisas assim, de estupro, coisas assim, coisas fortes. Eu falei, meu, eu não acredito. Eu falo assim, eu não estou acreditando nisso. Sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, as pessoas, engraçado que o local é tão grande, que eu passava do lado e não tinha ninguém na igreja. Ninguém. Sabe por quê? A igreja tem tudo. Tem a bonita por dentro, tem trás, tem coisas assim lindas, excelente púlpito. Já fui lá, cadeiras maravilhosas, tudo lindo, não falta dinheiro. Mas cadê os cantos? Porque aí eu fui um dia lá chamado, convidado, eu fui. Quando eu fui, eu recebi, eu entendi tudo. É alguma coisa parecida com essa vida. Deixou o amor, se sentindo, né, espiritual demais, aí não se lembra mais de onde saiu, não quer mais voltar às primeiras obras, agora tudo é religioso, é autoridade, e aí vai perdendo a igreja. Lá em Brasília, tem uma igreja lá que é chamada de Baleia. Essa Baleia lá, não sei o nome. Baleia, o pessoal chama de frio. Todo mundo conhece isso. Porque
O Espírito Santo não consegue permanecer nessa igreja. Eu já entrei em igreja, que daqui a pouco o pastor deu assim, entre as crianças e os jovens. Aí entrou os jovens com vestimenta do interior de São Paulo, como é que é? Chapéu, caipira, né? Não é caipira? Cowboy? Como é que é esse? Country, né? E aí botou uma música country e começaram a dançar de parceiros com um shortinho, chapéu e lenço. E aí eu não entendi nada aqui. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Não tenho aqui nenhum tipo de... Graças a Deus que não tem esse problema aqui. Mas, por favor, principalmente porque as mulheres são muito mais quantidade do que homens aqui. Problema, sabe de quê? De lascívia. Sabe o que é lascívia? Lascívia é despertar desejo sexual no outro. Você pensa que não. Você pensa que não. Mas às vezes, com alguma coisa que você está vestindo, está despertando em alguém. Isso é pecado. E é claro que não é coisa radicalíssima demais, não é coisa, né? Poxa, porque tem às vezes irmãozinho que não pode ver nada, que tudo é pecado. Tá? Mas às vezes há uma forma de vestir que está despertando. E vou falar, a mulher sabe. A mulher sabe. O homem sabe. Estou falando isso, irmãos, porque eu fui criado na beira de praia, com um calçãozinho daquele de tanga, sabe? Eu não vou nem mostrar o retrato para vocês. É outro homem, outra pessoa. E eu era crente. E aí, quando um dia eu chamei as pessoas irmãs para ir para a praia junta, e eu estava com o mesmo calçãozinho, aí eu, caramba, caiu a ficha. Caiu a ficha. O que que eu provoquei? Eu não sabia. Aí quando eu vi aquilo, aí eu me recolhi. Comecei a usar um calção de surfista. Aí comecei para os parâmetros e comecei a me posicionar. Me senti bem com o Espírito Santo. Não precisa exagerar, moderada. A palavra certa é moderada. Vestido moderado, vestimenta moderada. Você não está mostrando nada e nem também está sendo aquela mulher, né? Santificada, toda revelation, né? Você está na posição, se veste bem, né? Essa posição, porque na igreja é um lugar de você olhar para o culto, adorar, buscar coisas do Espírito. E quando você tem alguém com algum traje que as pernas estão de fora, um homem que está sentado do lado, irmãos, eu não sou de pregar essas coisas, não estou pregando hoje. Um homem vai ficar olhando, viu? Vou falar. Hoje eu fui comprar aqui, cadê a Cátia? Cátia, você estava ali comprando agora, não estava? Não tinha a pessoa que estava na caixa. Você viu? A moça, não tinha uma moça? Você viu como ela estava vestida? Engraçado. Ela estava na caixa, num banco bem alto, com roupa de saia. E aí as pessoas chegavam para botar o material aqui para pagar e ela com as pernas e tudo. Aí você acha que o homem vai ficar como? Eu vou ficar assim, curvando, mas tem mulheres às vezes que, né, se veste, se apresenta, às vezes que está na igreja vai ficar, sabe, tudo. Então, o que acontece? A mulher tem que ser moderada nessa parte do vestimento, às vezes não consegue se ver. Ô mamãe, ô meu marido, tá bem? Tá transparente? Tá não sei o quê? E olha que homem vê coisa, você não imagina. Ontem na passagem do Bolsonaro, a mulher do tênis, vocês viram? Eu, vendo na televisão, eu vi a roupa dela toda transparente. Quem viu isso? Eu vi. Não dava para ver essas coisas não, meu irmão, mas estava transparente total. Eu vi. Aí eu vou falar, olho de homem é terrível. Então, olho de homem é terrível. Então e a mulher, ela tem que estar com tranquilidade. Vestir uma roupa que não seja para você depois, um homem na hora do culto, em vez de olhar para o culto, para a palavra, fica olhando para o lado. Mulher que depois do culto, assim, que fica pegando muito no cabelo. Né? Pode ver, na hora de ver pregando, você está olhando a mulher, ela não está no espírito.
vocês. Não começa a pegar o cabelo. Na hora da palavra, todo mundo ligado. Aí passou uma pessoa bonita, uma pessoa não sei o que. É sério. Gente, porque, olha só, você fica especialista em questões da carne, você está crescendo no espírito. Sério. Por que a gente consegue dominar a carne hoje? Porque eu passei por muitas coisas e hoje eu consegui reforçar o meu espírito. E eu consigo sair. Eu sabia ser. Eu fui um momento que eu fui fraco com meus olhos, fui fraco com a minha mente. Eu passei por isso também. Mas depois, com o tempo, lendo a Bíblia, eu fui achando as fórmulas de não deixar os meus olhos. Isso aqui, irmão, isso é normal, isso aqui é carne, é sim. Mas Deus está forjando em vocês, a mulher e o homem espiritual, nisso aí, quando vocês sentirem que aquilo não domina e vocês estão cheios do Espírito. Vocês têm contato com o Espírito, vocês conseguem conservar a fé. Não, eu não vou olhar para isso, eu não vou fazer isso, eu não vou me colocar nisso, eu não vou mexer nisso. E vocês toda hora serão provados nisso. Toda. Se fôssemos abrir aqui uma agenda, dicionário, aqui não, agenda, até aquela agenda aqui, diário, né? Um diário. Que só Jesus conhece, nós não temos da surpresa. Mas não é para não, o Espírito Santo sabe. E vou falar, crente que é crente só com Jesus nos pensamentos. Amém. Ninguém vê, ninguém sabe. Isso é crente. Porque no mundo que você está, no seu espírito, você é muito mais atacado no espírito do que no invisível do que no visível. Ninguém está te vendo, mas o espírito lá, o maligno lá, está batendo. Porque ele quer tirar você do espírito. Então, muito cuidado, gente. Nós temos que ir aprendendo para poder sair dessas posições e ir vencendo e conseguindo lidar com o nosso corpo. Vencer o nosso corpo. Se você conseguir lidar com o seu corpo, você vai ser um excelente crente. Sério, não brincando. Você vai ser um excelente. Agora vou falar, quem consegue dominar o corpo não é conhecimento. É quem ora, é quem lê Bíblia. Sério, as coisas mais básicas, mas que estão ali continuamente buscando a Deus. Que se alimentam o Espírito. Jesus fala, é a briga. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Quem for mais, ganha. Então, se você alimenta o Espírito, com o seu Espírito, você vai ser vencedor. Então, vamos orar. Pai, muito obrigado nessa noite. Nos leva para nossas casas em paz. Que esse conhecimento que tu um dia me destes, que nessa